Neste sábado, 29 de abril de 2017, o dia em que eu gravo esse vídeo, o filósofo Olavo de Carvalho completou 70 anos. No momento em que o Brasil vive todas as consequências desastrosas da subida ao poder cultural e depois político dos grupos ideológicos e partidários contra os quais Olavo alertou em artigos, livros e aulas nas décadas de 1980 e 90, os jornais deveriam estar repletos de textos de reconhecimento dos seus acertos. Não estão por um motivo simples. O PT perdeu o poder político no governo federal, mas a esquerda ainda o detém nos meios culturais. Em 1996, Olavo explicou na TV Globo ao então cético Pedro Bial que os esquerdistas já haviam estabelecido esse domínio. No tempo em que quem estava no poder era a direita, eu estava na esquerda, tá certo, como crítico. Tá certo? Agora eu acho que a esquerda está num momento de ascensão. Tá certo? Então eu automaticamente passo a olhá-la com olhos críticos. Tá certo? A esquerda está no momento de ascensão? Ah, sem sombra de dúvida. No momento que a alternativa socialista sofreu um colapso no mundo inteiro? Sem sombra de dúvida. Isso aconteceu no mundo inteiro, mas eu não duvido que a esquerda aqui no Brasil, ela tem uma grande esperança de que isso aqui seja a terra onde vai haver um renouveau, um renascimento. Eu acho essa esperança maluca, mas eu creio firmemente que eles têm essa ideia, né? E que tem um poder muito grande hoje, a gente vê sobretudo nos meios de comunicação, na universidade. Isto por quê? Porque a partir da década de 60 foram adotando a estratégia gramsciana, que é de fazer a revolução cultural primeiro para fazer a revolução política depois. Então foram gradualmente ocupando espaços, né, nas universidades, na imprensa, rádio, movimento editorial, etc, etc. E hoje isso aí está praticamente, tá certo, na mão deles, embora eles não assumam a responsabilidade. Quer dizer, muitas vezes têm o poder, mas não assumem que têm. Tá certo? Então continuam se sentindo, né, perseguidos e infelizes. Né? Essa entrevista se deu quase 7 anos antes de Lula chegar ao poder em 2003. Eu, colunista Felipe Moura Brasil, idealizador e organizador do livro best-seller de Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que teve mais de 230 mil exemplares vendidos, preparei uma edição especial de 2 áudios de 2011 que também merecem ser ouvidos agora à luz das recentes delações da Odebrecht. Parabéns, Olavo, pelos seus 70 anos e muito obrigado por ter aberto o espaço ainda pequeno que temos hoje no debate público brasileiro para o contraditório. Qual a diferença entre comunismo e socialismo? Bom, tecnicamente falando, ou formalmente, digo, o socialismo é o regime preparatório ao comunismo. Quer dizer, é um regime no qual o Estado controla a economia totalmente, mas ainda há alguma margem para a livre empresa na medida das necessidades do Estado. Esse é exatamente o regime brasileiro hoje, presta atenção. Agora, você pega aquela meia dúzia de capitalistas, filha da puta, que vive de negócio com o governo, que estão enchendo o cu de dinheiro, eles dizem o seguinte: olha, o sucesso do capitalismo brasileiro, eu estou fazendo um montão de dinheiro. É preciso ser muito cara de pau, muito canalha para pensar uma coisa, porque o enriquecimento de determinados grupos econômicos associados ao governo é a essência mesmo do socialismo, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é o socialismo, isso foi aplicado em tudo quanto é, e sobretudo da versão fascista do socialismo. Porque a diferença entre o socialismo soviético e o socialismo fascista é que o socialismo soviético pretendia chegar à estatização total. E o socialismo fascista se contentava com o socialismo mesmo, não tinha aspirações de transformar-se no comunismo. Por quê? Porque ele sabia que o comunismo é impossível. Então, o ministro da economia do Hitler, o Hjalmar Schacht, ele sabia que o regime comunista é impossível, que só é possível o socialismo. Então, vamos ficar nesse socialismo assim, a gente enche o Estado de dinheiro, o Estado controla tudo, manda em todo mundo, põe os empresários de joelhos, como ele dizia, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles. Tanto assim que eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo, que o pessoal estava muito ganancioso, queria que eu falasse com ele. E eu fui aí e disse: chefe, no início eles tinham uma postura de jacaré, agora eles estão tendo de crocodilo. E, evidentemente, eles vão ganhar muito mais dinheiro que eles, que estão protegidos pelo Estado, são sócios do Estado. Então, isso é o socialismo, e isso é o regime brasileiro. O regime brasileiro é a economia socialista, na versão socialismo fascista.
É o nacional-socialismo. Com a diferença que não é nacionalista, é internacionalista. Porque dinheiro no Brasil, dinheiro vai para Cuba, vai para a autoridade palestina, vai para o Hugo Chávez, vai para toda coisa lá, mas do Brasil não. Os partidários da doutrina marxista dizem que o regime perfeito é a democracia socialista. Democracia socialista é o quadrado redondo, meu filho. Se o Estado controla toda a economia e você tem lá 5 ou 6 potentados que estão aliados ao Estado, quem pode ir contra isso? Ninguém pode. Não adianta você falar contra os caras. Para começar, eles controlam os meios de informação. Veja, a liberdade política, cultural, etc., religiosa, pressupõe a livre empresa. Pressupõe que haja um predomínio total da livre empresa. E que, mais ainda, a livre empresa seja incentivada, que a iniciativa, criatividade econômica, financeira do povo seja incentivada. Você vê, no meio da década de 80, o pessoal descobriu que 60% da economia nacional era economia informal. Era o sujeito que montou uma fabriquinha no fundo de quintal, era a mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, era o moleque que transportava os outros na bicicleta. E o brasileiro estava vivendo disso e estava indo muito bem, mas muito bem. Estava todo mundo ganhando dinheiro, sem nota fiscal, sem pagar imposto, etc. Daí, o governo viu aquilo e brilhou o cifrão no olho. E disse, vamos regulamentar. Regulamentar significa o seguinte, vamos cobrar imposto de todo mundo, estrangular, e essas empresinhas tudo vão fechar. E daí somente os grandes grupos econômicos é que aguentam a legislação fiscal, aguentam a carga tributária. Então daí somente os muito grandes crescem e se integram no governo, eles viram parte da administração estatal, são sócios do governo. E os outros, pau no cu dos outros. Tem aquele ator Sérgio Brito, uma vez escreveu um livro de memória que se chamava O Palco dos Outros. E o pessoal dizia que era pau no cu dos outros. Então é isso aí, né? É essa a fórmula do socialismo, pau no cu dos outros. Os outros somos nós, evidentemente.